Boa tarde a todos. Vamos para mais uma lição. Hoje eu não venho trazendo para vocês a meditação da Bíblia, que toda manhã eu já estou em falta já essa semana. Eu não coloquei nenhum vídeo, meditações da Bíblia, que eu faço toda manhã, incentivando a você a ir a Jesus para você ter um encontro pessoal com Ele, com Cristo. Mas hoje a gente vai fazer aqui um boa tarde com o estudo da lição da Escola Sabatina. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Se você é professor da Escola Sabatina, se você é aluno da Escola Sabatina, e mesmo que você não saiba o que é a Escola Sabatina, é uma das maiores escolas que durante no sábado do mundo, onde as pessoas se reúnem, e lá todo sábado a gente fala a respeito sobre um tema que essa lição é preparada 5 anos antes para chegar até o dia de hoje, está nas nossas mãos, para que a gente possa crescer aqui na graça e na sabedoria. A lição da Escola Sabatina é muito importante, porque é um estudo diário da Palavra de Deus. Se você estudar 5 anos dessa lição da Escola Sabatina, é como se fosse um curso de teologia, porque nós abordamos aqui de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Durante 5 anos você fica craque. E vamos juntos aqui hoje, a lição de número 11, aqui vem tratando sobre administração em tempos difíceis. Como é difícil, administrar a nossa casa, a nossa família, nosso tempo, administrar o dinheiro que nos falta, às vezes é pouco. Ou se você não tem esse problema do dinheiro, talvez te falta paz, te falta harmonia. Sempre alguma coisa vai faltar na nossa vida, mas a única coisa que não pode faltar é Cristo. Jesus, ele convida, eu e você a procurar a ele. E em toda a Bíblia, e nesta lição, vem trazendo relacionamento. Jesus, ele quer relacionamento com você. Ele quer escutar as suas orações, a sua voz. Eu digo sempre isso. Vamos lá então, o verso para memorizar dessa lição é Salmo 50, versículo 14 e o verso 15, que diz assim: Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, recumpre os votos para com o Altíssimo. Verso 15, Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Jesus aqui mais uma vez vem dizendo: invoca-me no dia da sua angústia, me chama na sua angústia, me chama na sua alegria, me chama em todos os momentos. Jesus é o único que pode entender você. Talvez a sua família não entenda, eu não te entenda, nem um líder religioso te entenda. Mas Cristo, ele entende você, porque ele te criou. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Jesus é o único em que você pode confiar. Jesus é o único, não se esqueça disso. E aqui em Mateus capítulo 6, versículo 32 ao 33, vem trazendo: Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessita, e todas elas. Verso 33, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente tem medo, às vezes a pessoa ela tem medo de tudo. Medo de passar necessidade, medo de perder o emprego, medo de perder a família, medo de sair na rua, medo do escuro, quando eu falo escuro, à noite, medo de dormir, medo de viver. A pessoa ela fica paralisada. O medo ela paralisa você e eu. O medo é bom, porque antes de atravessar a rua,
A gente olha para o carro não pegar você e eu. Mas o medo, esse medo que eu estou falando, onde o inimigo das nossas almas coloca em nosso coração, esse medo é terrível. E aqui a gente vai avançando aqui na parte de domingo, em segunda Crônicas, do capítulo 20 ao verso 1 e o verso 22, vem trazendo a história do rei Josafá, aonde o rei Josafá, ele confia em Deus. O rei Josafá, ele coloca a sua angústia, ele coloca as suas incertezas, que ele não era forte para ganhar aquela batalha, mas ele confiou inteiramente em Deus. Não vou ler todos os versículos, eu vou ler alguns versículos para a gente. Eu achei interessante, que eu sublinhei aqui na Bíblia. Segunda Crônicas, versículo 20, do versículo 12. Aqui no segundo trecho diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui o mais para baixo no verso 15 disse: não temais nem assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas de Deus. Algumas pelejas em Israel, Deus falava: vocês não vão nem erguer a espada. Eu que vou lutar para você, Deus falava. Em algumas situações, quando Deus permitia, Israel tinha que ir para a batalha com a espada, com a lança, mas com a permissão de Deus. Mas existem batalhas que eu e você não devemos entrar. Eu não sei se você sabia. E como discernir em alguma batalha onde não devo entrar? É intimidade com Deus, oração. Tem batalhas que não é nossa. Existem batalhas na nossa vida que não são nossas. Existem coisas que Deus fala: vai, que eu estou com você e eu vou te ajudar. Mas existem outras batalhas que Deus só espera. Deus fala para você: descansa e espera. Pode colocar se quiser aí a sua armadura aí, mas não vai. Eu vou por você. Isso é discernimento espiritual. Isso é comunhão, relacionamento com Cristo que nos falta, né? Às vezes a gente acorda com pressa para ir para o trabalho, nem toma café direito, se arruma malemar e vai para o trabalho sem oração, sem entregar a vida a Cristo, que é o mais importante. E vamos juntos. Aqui eu estou fazendo aqui um resumo da lição. É importante que você estude a lição com calma, versículo por versículo, e Deus vai te dando a direção, o entendimento. Aqui eu estou fazendo um resumo com você. A parte de segunda-feira vem trazendo: confia em Deus e não em seus recursos. Confia em Deus e não em seus recursos. Vem trazendo outra história. Não a igual a do rei Josafá, que confiou. Mas Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, também teve falhas também. Deus falou para ele não contar o exército que ele tinha, porque a batalha era do Senhor. Sempre foi do Senhor. Mas Deus pediu: não conta. Para que contar o teu exército? Eu estou com você. Não precisa contar. E ele foi lá, e Joabe aconselhou ele a fazer isso, mas ele fez. E teve que colher consequências. Depois você pode ler com calma na sua casa. 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 ao 14. Vem falando de Davi e da batalha, onde ele não deveria contar os soldados que ele tinha, mas era para ter confiança e não entender os planos que Deus tinha para ele, para ganhar aquela batalha.
Vamos juntos aqui. Terça-feira, na parte de terça-feira, é o tempo de simplicidade. Tempo de simplicidade. Como a gente resumir esse tempo de simplicidade em um mundo onde o egoísmo toma conta, consumo, sempre o querer ter mais, sempre querer estar atualizado com a modernidade, com as coisas. 1 Pedro capítulo 3, do versículo do 3 ao 12. 1 Pedro não, desculpa, 2 Pedro capítulo 3, do versículo 3 ao 12. Eu vou ler alguns versículos, uns 2 versículos a 3, e você estuda na sua casa. 2 Pedro, deixa anotado aí, 2 Pedro capítulo 3, do versículo 3 ao 12, para a gente não se esquecer aqui. Aqui vem falando, eu vou ler o verso 7. Ora, os céus agora que existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então essa terra, essas casas bonitas, feias, não importa os carros modernos, elétricos, não importa qual é o tamanho da sua casa, do seu carro, qual é a consciência em que Deus quer trazer nessa lição para mim e para você. Que tudo na volta de Jesus, tudo vai ser destruído. A única coisa que a gente vai sair da sepultura com ela, pega aqui a visão. A única coisa que a gente vai levantar, quando a gente levantar da sepultura, quando Cristo vier e ressuscitar os mortos em Cristo, e aqueles que ficarem vivos serão transladados com o Senhor nos ares, e os anjos do Senhor vão vir buscar os salvos, os remidos, aqueles que morreram em Cristo. É o nosso caráter. Você não vai levar o seu carro, você não vai levar a sua casa, o seu guarda-roupa, o seu closet cheio de sapato, de bolsa, de 10 mil, 30 mil reais, algumas bolsas até muito mais. Eu estou falando muito pouco. Não vamos levar isso. Essa terra, ela está preparada para o juízo. Tudo vai ser destruído. Tudo vai ser destruído. Só aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, a Jesus, que vão permanecer de pé, por confiar, no seu caráter, confiar que Ele é um Deus de amor e que nos resgata. Parte de quarta-feira, prioridades. Mateus capítulo 6, vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 24. Qual é aqui a nossa prioridade? Em Mateus capítulo 6, versículo 24. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto a que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aqui Jesus ainda vem falando, Observai o que as aves do céu, que não semeiam nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? É um texto que passa despercebido, que a gente não acredita que a gente vale mais do que as aves, do que os passarinhos. A gente não acredita. A gente não tem fé para acreditar que a gente vale mais, porque hoje se inverteu, né? Hoje os animais, as plantas, eles valem mais do que o ser humano. Como está invertido, né? Os valores, né? E a gente já vem encerrando aqui na parte aqui de quinta-feira.
A partir de quinta-feira vem falando, ninguém poderá comprar e vender. Isso mesmo, ninguém poderá comprar e vender nos últimos dias. Anote aí na sua Bíblia, Apocalipse 13, versículo 11 ao 17 e Deuteronômio 14, 22 a 23. Aonde deve estar a nossa confiança? Quando esse dia chegar, quando esse poder estabelecer um decreto, uma lei, que quem não guardar essa lei, esse decreto, vai ser jurado de morte, de compra e venda. Onde vai estar a sua confiança? Onde vai estar? E em Deuteronômio ali 14, do verso 22 ao 23, ele vem falando ali Deus estabeleceu o dízimo. Por que que Deus estabeleceu o dízimo? Para que temam ao Senhor. Para que a gente coloque a nossa confiança em Deus, que Ele é o provedor. O pão e a água será certo. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos dê um bom final de semana e um bom estudo para você. Estude sua lição e vamos juntos, crescendo aqui na graça e na sabedoria.